blocos. Então, beleza. Então, olha só, o Marcel está me dizendo que eu consigo repetir tarefas, né? Sem necessariamente repetir os comandos. Então, como é que faz isso? Eu vou explicar para vocês agora. Então, veja só, pessoal, aqui, ó, na primeira estrutura de repetição, já fiz um esqueminha aqui, ó. Um esqueminha para que você possa aprender de forma prática. Então, veja o esqueminha aqui. Vejam que nesse esqueminha aqui, nós temos um comando chamado for, nós temos uma coisa chamada variável, nós temos aqui um operador chamado in, e nós temos aqui um vetor. Então vejam só, vejam que as duas coisas mais importantes aqui nessa estrutura de repetição, a princípio é o que? A variável e o vetor. Então presta atenção nessas duas coisas, ó, na variável e no vetor, porque isso aqui, ó, isso aqui é que vai definir como é que funciona a nossa estrutura de repetição. Agora vejam só, depois que a gente fecha aqui o comando, né, nós fechamos a função for, nós temos um abre-chaves e nós temos um fecha-chaves. Beleza? Tudo bem até aí? E aqui dentro das chaves, o que é que nós temos? Nós temos um bloco de comandos. Então vejam só que aqui nós vamos ter comandos. Nós vamos executar os nossos comandos aqui dentro deste bloco de comandos. Até aí tudo bem. Agora, que coisa maluca é essa, Marcelo? Como é que funciona isso? Cara, isso aqui funciona de uma forma muito simples que eu vou ensinar para vocês. Fica aí. Funciona aqui, ó. Aqui nós temos uma variável. Então, o que quer dizer uma variável? Variável é uma coisa que varia, que não é constante. Então, se aqui é uma variável, isso aqui vai ficar variando. A informação que vai estar aqui na minha variável, ela vai ficar variando. Oba, beleza. Agora, vai variar de quanto a quanto? De quanto a quanto vai variar? De quanto a quanto essa informação aqui, que vai estar na variável, vai variar, vai depender do nosso vetor. Então, vai depender do nosso vetor. Então, veja que o vetor aqui é uma coisa importante. E aqui, ó, no bloco de comandos, é onde vão ficar os comandos. Aqui que os comandos serão repetidos. Agora, a pergunta é quantas vezes esses comandos que estão aqui dentro do bloco de comandos serão repetidos? Bom, a resposta para isso vai depender do vetor. Então, o número de vezes que os comandos serão repetidos aqui vai depender do tamanho do vetor. Se o teu vetor tem um comprimento 10, então os blocos de comando serão repetidos aqui quantas vezes? 10 vezes. Então, se o comprimento do vetor for 5, então esses blocos de comandos aqui serão repetidos 5 vezes. Então, esse vetor é uma das coisas mais importantes aqui, ó, na nossa estrutura de repetição utilizando o for. E essa estrutura de repetição utilizando o for é também chamada de estrutura de repetição determinada, porque a gente determina quantas vezes o bloco de comandos aqui será executado. Então, isso aqui é bem interessante. Então, pessoal, aqui no RStudio eu vou mostrar para vocês na prática como é que funciona essa estrutura de repetição. E por isso que eu coloquei aqui o editor de texto, né? Que é para vocês verem o esqueminha e ir acompanhando aqui comigo. Beleza? Então, vejam só. Aqui, ó, vamos acompanhar. Então, vou colocar aqui o for, colocar aqui o comando for, e aqui dentro do comando for, eu tenho que especificar duas coisas assim super importantes. A primeira é a variável. Eu vou colocar aqui a variável com o nome i. Você pode nomear essa variável da forma que você achar melhor. Então, vou chamar ela aqui de i. Em seguida, eu coloco in e depois eu coloco um vetor. Olha só, se você ainda não sabe como é que cria um vetor e quer aprender mais sobre vetores, tem vários vídeos aqui no canal onde você pode aprender mais sobre vetores em R. Então, vou criar aqui um vetor, que esse vetor ele vai de 1 até 10. Então, se eu usar aqui essa estrutura, ou seja, 1 dos pontos 10, eu estou criando um vetor que ele vai desde 1 até 10. Então, deixa eu só executar aqui, ó, 1 até 10, para vocês verem aí que realmente estou criando isso. Então, vejam só, eu criei aqui o vetor, como vocês podem ver. Eu executei e foi criado um vetor que vai desde 1 até 10. Então, eu criei aqui um vetor. Então, está quase pronta a nossa estrutura de repetição. Agora, depois, o que é que tem? Vejam só aí no esqueminha, o que é que aparece depois do meu parênteses? Depois do meu parênteses, vem as chaves. Então, eu vou colocar aqui, ó, o abre chaves e fecha chaves. Então, tá aqui as chaves. E aqui dentro das chaves, o que é que eu faço? Eu coloco os meus comandos. Eu coloco aqui os meus comandos. Então, vejam só. Eu vou colocar aqui o seguinte. Ó, vou colocar aqui um comando chamado print. Print, esse comando é justamente para escrever na tela o que a gente quiser, né? Então, se a gente quiser escrever alguma informação na tela, a gente coloca aqui com esse comando print. Então, eu vou colocar aqui print. E aqui dentro do print, eu vou escrever alguma coisa, tá? Eu vou escrever assim. Olá, estou repetindo. Então, veja só, aqui dentro do laço, né, do nosso loop, eu estou mandando escrever na tela aqui a seguinte mensagem. Olá, estou repetindo. Então, vejam que interessante. O que será que vai acontecer quando eu executar isso aqui? Então, antes de eu mostrar para vocês o que vai acontecer, deixa eu só explicar uma coisa. Vejam, aqui eu estou utilizando um vetor que ele tem um comprimento 10. Vejam que o comprimento do vetor é uma das coisas mais importantes aqui na nossa estrutura de repetição. Vejam, se o comprimento dele é 10, se ele é um vetor que vai de 1 até 10, ele tem um comprimento 10. Então, se ele tem um comprimento 10,
Quer dizer que vai repetir quantas vezes esse comando que eu estou colocando aqui no bloco de comandos? Quer dizer que ele vai repetir 10 vezes. Então, essa é a ideia. Esse comando print, ele vai repetir 10 vezes. Então, vamos executar aqui, ó, para eu mostrar para vocês. Agora, antes de eu executar, deixa eu só tirar aqui esse editor, esse texto aqui, beleza? Rapidinho. Beleza, tirei aqui, ó, e vou executar agora a minha estrutura de repetição. Então, veja que ao executar, o que aconteceu? O R executou o comando print quantas vezes? Executou o comando print 10 vezes. Então, foi isso que ele fez. Ele executou aqui o comando, a função print 10 vezes. Então, ele colocou aqui, ó, lá estou repetindo, ou lá estou repetindo, e colocou lá estou repetindo 10 vezes. Então, é assim que funciona a estrutura de repetição determinada, ou nesse caso, uma estrutura de repetição utilizando o comando for. Então, agora eu te pergunto, e essa variável aqui? O que é que tem a ver essa variável? O que é essa tal dessa variável i? Então, vê só, essa variável i, ela vai variar, né? É uma variável, então vai variar. Agora, quais são os números que vão conter essa variável? Vai variar quanto? Vai sair de quanto a quanto? Então, essa é a grande pergunta. Vejam só. Se o nosso vetor ele vai de 1 até 10, então quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso vetor contém números. Tem o número 1, tem o número 2, tem o número 3, número 4, número 5, até o número 10. E esses números aqui nós chamamos de elementos de vetores. Então o vetor tem 10, o vetor tem um comprimento 10, então o vetor tem 10 elementos. E cada vez que executa aqui os comandos, o i vai mudar. Agora, vai mudar para quanto? Então, na primeira interação, ou seja, na primeira vez que o comando for repetido, o valor de i vai ser correspondente ao primeiro elemento do meu vetor. Agora, na segunda vez que for repetido os comandos, ou seja, na segunda interação, que é assim que a gente chama, o valor de i vai assumir o valor correspondente ao segundo elemento do vetor. Então, o valor de i vai ser 2. Então, vejam que interessante. Vejam como funciona na realidade isso aqui. Vejam que sensacional. Esse vetor aqui vai determinar o número de vezes que nós vamos repetir os comandos, assim como esse vetor que vai atualizar ou vai modificar o valor da nossa variável. Então, tudo aqui é em função do nosso vetor. Então, vejam só. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar, quando o for executado, eu quero que apareça tanto a mensagem olá, estou repetindo, como eu quero que apareça o valor de i. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui um C, que a função C serve para concatenar, ou nesse caso para juntar informações, então vou juntar aqui duas informações. A primeira informação que eu vou colocar aqui vai ser a mensagem e a segunda informação vai ser o valor de i. Então vejam, eu vou escrever aqui na tela, deixa eu só colocar aqui dentro, né, claro. Então vejam só, eu vou escrever aqui na tela a mensagem olá, estou repetindo, e ao mesmo tempo eu vou informar aqui na tela qual é o valor de i. Então vejam, esse comando aqui, ele vai ser repetido 10 vezes. Então, a gente sabe que quando ele for repetido, a mensagem será a mesma. Agora, o valor de i, ele vai ser alterado. Por que vai ser alterado? Porque cada vez que eu repito, o valor de i assume um elemento do vetor, ou assume o valor contido em cada elemento. Então, deixa eu só executar aqui e vejam o que acontece. Vejam que na primeira interação, ou na primeira vez que o comando é repetido, o valor de i assume 1. Que 1 é justamente o que? O primeiro elemento do meu vetor. Agora, na segunda vez que o comando print aqui é repetido, vejam que o valor de i assume o valor 2. Então, é assim que acontece. É para isso que serve essa estrutura de repetição. Você consegue repetir o comando print ou executar a tarefa print diversas vezes. Nesse caso, ó, 10 vezes, sem ter necessariamente que escrever o comando ou a função print 10 vezes. Então, vejam que esta é a melhor forma de você repetir tarefas, pois repetindo tarefas dessa forma, você não vai ter que repetir os comandos ou as funções. Então, é assim que você faz repetição utilizando a função for, utilizando a estrutura de repetição determinada. Agora, vamos fazer um exercício aqui para a gente raciocinar. Vejam, o que é que eu fiz agora? Agora, a grande diferença foi que eu mudei aqui o meu vetor. O meu vetor agora vai de menos 5 a 5. Agora, eu te pergunto, qual é o comprimento desse vetor? Ele vai de menos 5 a 5. Qual é o comprimento desse vetor? Esse vetor ele tem 11 elementos. Vejam, esse vetor tem 11 elementos. Agora, só que ele vai partir de menos 5 a 5. Aí eu te pergunto agora, se esse vetor tem 11 elementos, quantas vezes essa mensagem aqui vai se repetir? Essa mensagem vai se repetir 11 vezes. Então, é isso que essa estrutura de repetição quer dizer. Agora, vê só, e quanto é que vai ser o valor de 1? O valor de 1, ó, o valor de i. O valor de i vai de quanto a quanto? O valor de i vai justamente de menos 5 a 5.
Este i aqui, ó, é a variável e ela corresponde aos elementos do meu vetor. Então, vejam que o meu vetor, os elementos, eles vão ter números que vai desde menos 5 até 5. Então, o i, ele vai ter que variar de menos 5 até 5. Então, vamos executar aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês que é exatamente isso. Ó, aqui, executei. Então, vejam que apareceu aquela mensagem, né? Olá, estou repetindo. E essa repetição foi ocorrida 11 vezes. E na primeira repetição, ou na primeira interação, né, na primeira vez que o comando print foi executado, vejam que ele mostrou que o valor de i é menos 5, na segunda mostrou que o valor de i é menos 4 e assim sucessivamente. Então vejam como é interessante esse processo aqui de repetição. E vejam aqui que, dependendo aqui do meu vetor, o valor de i vai ser diferente, tá? Então esse vetor é interessante porque ele vai determinar o valor de i e vai determinar o número de vezes que a função aqui vai ser repetida. Então essa é a estrutura de repetição determinada feita com o comando for. Agora, por que determinada? Porque eu já sei aqui, ó, eu já sei quantas vezes é que essa repetição vai ocorrer. Então o número de repetição já está determinado. Beleza?